Fala, abençoado! Salve Maria! Seja bem-vindo ao nosso canal da Céu na Terra, né? E para você que não me conhece ainda, eu sou Leonardo Ferreira, fundador da Céu na Terra, e hoje aqui eu vou contar a minha história de conversão para você. E contar a nossa história às vezes não é tão fácil, né? Contar a verdadeira história. Tá? E é o que eu vou te contar aqui. Então já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comenta aí o que você achar da minha história, porque no início não foi muito fácil, né? Mas como a gente conta a nossa história de vida, como que nós chegamos até aqui, para que você conheça melhor a gente, então eu vou falar, tá? Então já deixou o seu like? Tô aguardando. E muito importante, ativa o sininho da notificação, porque quando a gente postar conteúdos catequéticos de evangelização, músicas da Mariana cantando, hoje ela não tá aqui gravando comigo porque é a minha história pessoal, tô no estúdio dela, né, usando o microfone rosa da Céu na Terra, porque a Mariana ama rosa, mas eu vou contar a minha história aqui e você ativando o sininho, você vai receber as notificações aí primeiro, tá? Então, bora lá pra minha história. Bom, talvez você não saiba, mas nem sempre eu fui essa pessoa que prega o evangelho, que fala sobre Deus. Na verdade, verdadeira, minha família, meu pai, minha mãe, meus avós, eles sempre foram católicos, não católicos fervorosos. Então eles me doutrinaram na Santa Igreja, fizeram com que eu defendesse a fé católica, me batizei, me crismei, primeira Eucaristia, tudo dentro da Santa Igreja. Eles cumpriram a obrigação deles como pai e como mãe. Só que, quando eu era mais novo, nós tivemos uma infância, eu e meu irmão, minha família em si, teve uma infância muito difícil, muito assim, não iria dizer pobre, porque aquilo lá não se aproxima da pobreza. Mas como eu tinha tios meus, parentes meus, que viviam outra situação diferente da nossa, eu e a gente sempre quer achar um culpado, né? Quando a nossa fé não é madura. Nós sempre queremos achar um culpado para os nossos problemas. E na época, quando eu era ainda muito jovem, ali entre 13 e 14 anos, a gente vivia até o sítio que a gente mora hoje, eu e a Mariana, né? Atualmente, enquanto você está assistindo esse vídeo, nós não tínhamos energia elétrica, água encanada era muito difícil, a gente morava num barraquinho, né? E aí aquilo dali me gerava uma indignação muito grande de não ter esse conforto, não ter o que as outras crianças tinham. E como eu falei, a gente procurava um culpado, né? E aí nessa época eu achei um culpado. E adivinha quem era esse culpado? Comenta aqui embaixo se você mais ou menos sabe quem era esse culpado. Sim, se você falou Deus, eu culpava Deus pela situação de vida que eu passava naquele momento, você acertou, tá? E se você for jovem e estiver passando por uma situação assim, fica aí no vídeo que você vai ver que no final a minha vida teve uma transformação e a gente aqui no canal, nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente fala muito sobre conversão verdadeira, né? Então você vai entender como que foi a minha conversão verdadeira aqui nesse vídeo, tá? Então, assim, eu ficava muito indignado pela nossa situação de vida, ser uma situação de vida ruim. Só que eu não entendia muito que Deus era Deus, né? Porque o que você tem que entender dentro da sua fé é isso. Deus é Deus. Se ele te colocou numa situação, é porque ele sabe que você pode passar por ela e ele sabe que você vai sair dela bem mais, é pleonasmo, né? Mas você vai sair dela mais maduro. E foi isso que aconteceu. Eu fui crescendo, né? Revoltado, me denominava ateu. Fui estudando sociologia, outras doutrinas. A igreja, a Santa Igreja Católica, ela teve os ruins momentos dela, né? Só que a Igreja Católica foi criada por Jesus e não pelos homens. Qual foi o mau momento dela? Foram as cruzadas e tudo mais, que a Santa Igreja matou muitas pessoas para conquistar terreno, território. Enfim, é muito mais profunda a história das cruzadas. Mas eu, como jovem, me aprofundei nisso
tá? E dessa forma eu fiquei muito revoltado com a Santa Igreja, com meu pai, com a minha mãe, com tudo o que havia. Então eu me denominava ateu nessa época, certo? E aí eu sempre vivia, né, querendo provar para meus pais, para minha mãe, para os meus primos, para meus tios, que Deus não existia. E olha só como que é louco, né? Hoje eu prego o evangelho, hoje eu evangelizo pessoas, mas um dia, né, como São Paulo apóstolo também perseguiu cristãos, eu também, como eu poderia dizer, falava que Deus não existia, só que a prova que ele existe é tão grande que sempre ficava um oco, uma falta de alguma coisa dentro de mim. E e foi o meu caso, tá? É a grande ferida que eu tenho dentro da minha alma, que já cicatrizou, já foi curada, mas quando a gente não tem Deus dentro de nós, a gente tá vazio e tudo e qualquer coisa pode é, nos preencher. E às vezes o que pode nos preencher é perigoso, tá? É um caminho que não leva ao céu. A gente aqui na Céu na Terra sempre fala de caminho do céu, né? Trilhar a doutrina da Santa Igreja para chegar no céu. E aí o caminho que eu trilhei foi a prostituição, tá? E é por isso que eu tô falando a verdade. Leonardo, você se vendia por dinheiro? Não, tá? Deus também me deu um grande dom, que foi o dom da fala, do saber comunicar, de saber convencer, de saber persuadir as pessoas. Esse é meu dom. Só que meu dom eu usava para o lado errado. Eu usava para ludibriar as mulheres, é, meninas e tudo mais, e conseguir o que eu queria delas, entende? Então eu fui um jovem muito namorador, que enganava muito as meninas, que por vezes eu não me orgulho de falar isso, mas talvez você, que é homem, vive dessa forma hoje e é uma forma totalmente insignificante, irrelevante. Você não vai deixar uma marca aqui nessa terra positiva enganando as mulheres, tendo duas, três namoradinhas, quatro, seis, como já foi o meu caso quando eu não era convertido. Você não vai deixar marca nenhuma. E isso, com certeza, não vai te levar para o céu. Leonardo, como que você fala com tanta propriedade que não vai me levar para o céu se eu estou fazendo isso? Porque tá na lei da igreja, tá na doutrina. Jesus, quando andou pelo mundo, ele pediu que nós seguíssemos, né, a Santa Igreja, que foi a igreja que ele deixou nas mãos de Pedro. E aí eu não segui aquilo. Se você não segue aquilo, provavelmente você sinta um tremendo vazio dentro de você, como eu sentia, e cada vez você quer mais e mais e mais para te preencher. Mas o que eu tô aqui para te falar é que só o amor de Deus verdadeiro vai te preencher, tá entendendo? Tá. E então eu vivia nessa prostituição. E sim, é uma prostituição. Independente se você é homem ou mulher e você fica com um, com outro, e não tem namoro, né? Não tem um namorado. Quando você tá no tem um namoro ou é casado com a pessoa e não legitimou isso no matrimônio, não é uma prostituição, mas é uma fornicação. Também é o mesmo pecado. Então eu falo sim o termo comum, prostituição. Não é que eu recebia dinheiro para ter relações sexuais e tudo mais, mas é que eu vivia num mundo que eu achava que era Deus, que era mais poderoso, porque eu conseguia convencer todo mundo, persuadir todo mundo e saía dando risada da situação. Só que, como sempre, Deus vai quebrando nossas pernas, vai nos ensinando, tá? E um certo dia eu fiquei muito doente, tá? Muito doente mesmo. E nessa época, como assim, eu não tinha relação saudável com meus pais, não tinha relação saudável com quase ninguém, porque se a pessoa ela não tem uma relação saudável com Deus, com quem ela vai ter uma relação saudável? Essa é a minha pergunta para você. E eu fiquei muito doente e fiquei doente sozinho, tá? É uma doença que eu prefiro não falar aqui, porque não vem ao caso, mas eu ainda questionava a Deus, se Deus existe, se Deus... Por quê? Só que, mais uma vez eu falo aqui, Deus é Deus, Deus não precisa provar para você
que ele existe, que ele é ele, porque ele é Deus, ele é o criador do céu e da terra. Então ele só colocou você no mundo porque ele tem um propósito para você grandioso aqui dentro. E ele quer que você faça parte da obra dele, parte da criação. E foi por isso que ele te colocou. Tá? E hoje eu sei qual que é o meu propósito nessa terra e estou cumprindo ele aqui, tá? Contando a minha história para você. E eu estava doente, sentia muita dor, eu não conseguia dormir à noite, tá? E eu morava no fundo de uma loja de uma prima minha, tipo assim, igual o cachorro no fundo do canil. E eu também era muito revoltado por isso, né? Só que como que eu iria prosperar na vida se eu não tinha Deus comigo? A maior prosperidade que tem é ter Deus com você. E aí eu ia no hospital e o médico falava que como eu poderia dizer, era passar o remédio que ia melhorar e não melhorava e doía. Eu nunca senti tanta dor na minha vida quanto eu senti quanto eu estava doente daquela forma, tá? E assim, é uma doença constrangedora para o homem falar, né? Para as pessoas, entende? E eu não queria comentar isso com ninguém. Não era uma doença sexualmente transmissível, tá? E eu não queria comentar isso com ninguém. Me sentia envergonhado, me sentia doído com isso, sabe? E aí eu não conseguia nem sentar de tanta dor que eu sentia. Certo dia eu falei assim, tá bom. Fui na igreja, né? A igreja eu morava assim, menos de 1.000 metros da igreja católica, matriz, né? E eu fui até a igreja. E aí eu falei, Senhor, eu nasci. E aí, assim, não acreditando em Deus, blasfemando, eu falei assim: Senhor, se tu existe mesmo, me cura. Tire essa dor, porque eu não aguento mais essa situação que eu tô vivendo. Não aguento mais. E quando você não tem Deus, quando você não sabe o propósito da vida, você começa a pensar besteira em tirar a sua própria vida pra amenizar a dor. E eu falo uma coisa pra você. Não que a gente julgue, mas assim, a gente tem os mandamentos, tem tudo escrito, o caminho que a gente precisa seguir, tá? E quando a gente tira a vida, a gente não ameniza o sofrimento, a gente cai no sofrimento eterno, entende? É, então, eu falei naquela missa, eu falei assim, meu Deus, se tu existe, me cura, tá? Porque eu não aguento mais. E com muita dor, sabe? Sangrando a carne mesmo, dor, dor, dor. Enfim, eu voltei da missa, fui dormir. E no outro dia, milagrosamente, eu não sentia dor, eu não sentia nada, eu dormi bem naquela noite. No outro dia, nada. No terceiro dia, nada. E eu falei assim, nada de dor, tá? Nada de sentir. E eu falei assim, cara, a partir daí foi a primeira, assim, experiência madura que eu tive com Deus. Deus não precisava me curar, porque como eu falei aqui, Deus é Deus, tá? Ele quer que você faça parte da criação, mas ele é o criador. E ele não pode ser questionado porque tudo que ele faz é perfeito, até as dificuldades que você passa e que eu passei, tá? Então, naquele dia, eu senti a presença de Deus, eu vi que realmente, verdadeiramente, Deus existe e Ele quis me provar, tanto na dor quanto na alegria, que foi estar curado. E por muito tempo, eu não sentia mais nada, tá? E aí, o que que acontece? Abençoada, abençoada. É, eu fiquei aquele católico morno, sabe? Aquele católico que vai para a igreja, continua se prostituindo, sabe que Deus existe, fala que tem fé, mas não vive a sua verdadeira fé. Então, esse foi o período que eu conheci um movimento incrível, lindo. Me fizeram um convite e eu não ia, tá, para esse movimento. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração e eu falei assim, eu não tenho nada a perder, por que não ir nesse retiro de jovens, né? Talvez você até conheça o Cursilho de Cristandade Cristã. Você conhece o Cursilho? Se você conhece o Cursilho, já se inscreve aqui no nosso canal, porque a gente também vai falar sobre movimentos aqui. Já comenta aqui, Decolores, sou cursilista,
curte e compartilha o meu vídeo, porque é muito difícil falar da história da gente, do passado da gente, mas é olhando para o passado que você consegue entender o futuro, tá? Então sim, fui para o cursilho, fiquei lá 3 dias, 4 dias, né? 4 dias fazendo cursilho, e aí é onde que eu falo que foi a minha segunda grande experiência com Deus. A primeira foi a doença, né? A segunda foi ir para o cursilho. Dentro do cursilho teve um momento que eu me senti verdadeiramente dentro do céu, sabe? Eu pensei assim naquele momento, cara, se existe, né, ainda era meio cético, né? Se existe o céu deve se parecer muito com isso daqui, tá? Mas depois, quando eu comecei a refletir, eu pensei assim, o céu deve ser milhões, infinitamente, 1000 vezes, bilhões de vezes melhor do que aquele momento que a gente teve lá dentro do prédio, dentro do cursilho, tá? E aqui eu faço um adendo. Se você não participa de nenhum movimento da Santa Igreja, participe. Talvez eu vejo muitas pessoas falando assim: "Ah, mas Deus não conversa comigo, eu não entendo por que está acontecendo isso". Mas às vezes você nem vai na Santa Missa do domingo, que é preceito, e não ir na missa é pecado mortal. E aí você também não participa de nenhum movimento. Aí vem e me fala assim, as pessoas: "Ah, Leonardo, mas aquele movimento tem muita panelinha, tem muito XYZ, é só de gente rica". Mas vá mesmo assim, tá? Por quê? Porque Deus está ali naquele lugar e Ele quer que você lide com essas dificuldades. Então, depois desse vídeo aqui, já procura um movimento para você participar da sua igreja. Seja pastoral da família, cursilho, pastoral da Pascom, independente do que seja, participe de um movimento. E aí eu voltei do cursilho, né? Renovado. Falei, agora eu vou ser só de Deus, agora eu sou de Deus. E eu consegui por algum tempo me manter na fé católica apostólica romana. Confissão, comunhão, sem fornicação, sem prostituição, mantive firme, indo na missa, participando do movimento, como eu poderia dizer, fervoroso. Só que toda chama, uma hora, ela se calenta, ela não se apaga, mas ela braseia, né? E aí é que a gente tem que precisar mais do sopro do Espírito Santo para acender essa brasa de novo, novamente, como eu costumo dizer. E aí, mesmo dentro do cursilho, a chama toda foi se apagando. E quando a chama se apaga ou diminui, ela abre as portas de novo para espaço dentro do seu coração. Então, nesse momento, eu deixei-me dividir o meu coração, que é todo do Senhor, todo de Jesus, é consagrado a Maria, por coisas do mundo. Então, eu deixei aquilo ali dividir espaço dentro do meu coração. E aí, mesmo estando na Santa Igreja, hoje a gente vê muitas pessoas assim, vem a teologia da libertação falando também que o importante é ser feliz e a verdade não é bem assim, mas isso é tema para outro vídeo. A gente está aí programando para gravar um vídeo sobre a teologia da libertação. Enfim, calma, vai ter muita coisa, mas esse vídeo aqui é sobre a minha história de conversão. E aí eu quero que você entenda até essa parte o seguinte, porque eu te falei todos esses momentos que eu tive com Deus e caí e não voltei, e voltei, não voltei, e ficou no meio termo. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu me converti. Só que não é uma conversão total, sabe? Não é uma conversão verdadeira, do fundo do coração, sabe? Porque quando a pessoa conhece a Deus, e aí foi essa frase que marcou a minha vida. Eu tinha ido para a igreja, tinha acabado de pecar, né? Tinha fornicado, e aí eu estava dentro da igreja, meio desanimado, assim, faltando algo, né? E aí, eu lembro até hoje, o Frei Munísio, né? O Frei da paróquia lá de Rio Brilhante, Divino Espírito Santo, ele falou na homilia, eu nem estava prestando atenção na homilia, mas essa frase eu ouvi. Não, ele falou bem da seguinte forma, eu vou falar como ele falou. Não há pessoa que conheça verdadeiramente a Deus e não queira mudar.
Então essa frase me acertou em cheio, porque eu falava que conhecia verdadeiramente a Deus, eu falava que eu conhecia a Deus, mas eu não mudava, eu continuava indo para a igreja e vivendo o pecado. E como a Mariana sempre fala, até ela falou no nosso vídeo que a gente falou do nosso relacionamento para vocês, né? Ela falou que não tem meio termo, não tem como você ter um pé no mundo e um pé na igreja. Porque se você tá com um pé no mundo e um pé na igreja, você não é de nenhum dos dois. E você vai acabar sendo do mundo, sempre, tá? Porque o mundo, ele dá coisas mais imediatistas, mais prazerosas. E era o que estava acontecendo comigo naquele momento. Eu tava com um pé na igreja e um pé em Deus. Mas aí vem a minha terceira e último, assim, encontro. E esse terceiro encontro com Deus, ele dura até hoje. Eu encontro ele a todo momento, que foi conhecer a Mariana, né? Foi me relacionar com a Mariana, porque nós dois juntos, hoje, um puxa o outro para Deus, porque nós temos verdadeiramente hoje o propósito definido e alinhado para Deus. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente não coloca Deus em primeiro lugar, mas eu ainda acho que a gente deveria colocar mais ainda, tá? Porque as decisões que a gente toma hoje, elas são baseadas nos princípios católicos cristãos. E se não tem esses princípios nos projetos que a gente vai entrar ou fazer, a gente não entra, tá? Então, essa foi a minha história, bem breve, né? Poderia aprofundar mais, mas não vou aprofundar mais. Eu quero que você entenda que teve três grandes pontos de conversão verdadeira na minha vida: o momento da doença. Não espere estar doente para se converter, é horrível, tá? O momento de participar de um movimento da igreja, que foi o movimento de cursilho de cristandade. Participe de um movimento da Santa Igreja se você ainda não participa, tá? E o terceiro foi encontrar a pessoa certa, né? Como muitos falam, né? Encontrar a minha Maria. Porque o terceiro momento de conversão verdadeira ainda está acontecendo a todo tempo conosco. Porque antigamente, e talvez você faça muito isso ainda, você barganhe, e eu barganhava com Deus. Ah, não, eu vou fazer isso porque eu faço isso. Eu vou fazer isso porque isso vai me fazer feliz. Eu vou fazer isso porque isso vai me dar satisfação, prazer da carne. Só que hoje, não, a gente não barganha com Deus. E a Mariana sempre me ajuda e a gente sempre está no caminho do céu. E também, nesse meio tempo todo aí, nós criamos a celnaterra.com para a gente evangelizar as pessoas também, né? Como cursilista, eu tenho a obrigação, né, e o dever de evangelizar ambientes. E o nosso ambiente hoje de evangelização e de viver a nossa fé é a celnaterra.com. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí. Obrigado por ter escutado minha história. Espero que esses três grandes momentos de conversão da minha vida façam sentido para sua, porque talvez a partir do que eu vivia, do que eu falei, você viva ou você já viveu e agora você está em busca de algo verdadeiro com Deus. E eu vou falar para você, hoje a gente vive, e eu não minto nisso, tá? Católico não pode mentir. A gente vive a verdadeira felicidade. A gente tem algumas agonias ainda na parte financeira, mas na questão de relacionamento, que é uma área muito importante da nossa vida, e saúde também, que é outra área importantíssima da vida, nós vivemos muito bem. Eu não tenho sentimentos que eu tinha quando eu vivia no mundo, tá? Leonardo, mas eu preciso encontrar uma pessoa para ter o terceiro passo de conversão que você teve? Não, a minha jornada foi uma, sua jornada é outra completamente diferente. O que eu quero que você tire da minha história e da minha vida é o seguinte, é que você precisa ouvir a Deus, entender os momentos que você está passando. Porque hoje, quando a gente passa em momentos difíceis, a gente costuma entender que esse momento não é o fim. E outra, Deus quer nos moldar, quer nos preparar para alguma coisa maior, entende? E Deus também quer isso de você. Então, paciência, amado, paciência, amada, porque o que mais vale aqui nessa terra é a construção do céu, tá entendendo? Então, nós se vemos no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Salve Maria, tudo de bom para você.